saber a temática. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim. Você me ouve bem? Sim, tudo certo. Então vamos lá, pode se apresentar. Vou deixar você se apresentar. Ok. Então, eu sou Fabiano Aldoni, sou advogado criminalista e trabalho com constelação, com direito sistêmico, com justiça restaurativa, né? Eu denomino isso tudo de justiça sistêmica. Eu acho que é um termo mais interessante para a gente abordar, porque engloba todos esses caminhos aí em busca da cultura de paz, né, Dani? O primeiro livro que eu li de... Deixa eu ver. Aqui, vou pegar. Primeiro livro de direito sistêmico, fazendo uma propaganda. Foi Isso, escrito pelo 2017. Márcia, isso. Foi o meu primeiro contato com o direito sistêmico. Eu fiz a formação para me tornar facilitadora e logo depois veio essa questão, como que eu vou utilizar isso no meu dia a dia, no meu trabalho. E o primeiro contato que eu tive foi com o seu trabalho, com o trabalho da doutora Márcia, do Everaldo. Queria que você contasse um pouquinho para a gente da experiência de vocês. Então, essa proposta nasce em 2016, 2017, onde a gente trabalha com vários campos dos saberes, né? A Márcia vindo com a questão das constelações, a Maria Fernanda vindo com o direito de família e eu trazendo o direito penal. E a gente, em razão da necessidade de trazer esse entendimento para a academia. Então, esse livro do direito sistêmico é um livro que foi feito de uma forma muito didática. A ideia justamente era fazer com que essas disciplinas conversassem entre elas, mas não apenas entre elas, que elas conversassem além delas, né? Por isso, a transdisciplinaridade. Porque a transdisciplinaridade tem essa perspectiva, ou seja, ela é diferente da ideia da interdisciplinaridade, em que as disciplinas apenas conversam entre si. A transdisciplinaridade, ela tem um pensamento organizador que ultrapassa as disciplinas. E esse pensamento organizador justamente é o pensamento sistêmico. Então, quando a gente fala de direito de família, de direito penal, direito do trabalho, direito empresarial, na perspectiva sistêmica, a gente tem que prestar atenção que por trás de todas essas disciplinas que estão conversando entre si, né, mas elas conversam entre si ainda, na interdisciplinaridade, elas conversam entre si, mas dentro das suas regras. A transdisciplinaridade faz com que elas ultrapassem, que elas vão além. Né? Por isso é o trans. O trans é você sair da disciplina. Então, todas essas disciplinas, quando elas conversam entre si, elas conversam a partir de um pensamento organizador, no pensamento sistêmico. Né? E esse pensamento organizador é o pensamento sistêmico. Então, por isso que é importante a gente fazer esse link com a transdisciplinaridade, porque por trás de toda essa leitura que a gente faz do sistêmico, existe um pensamento que é muito maior, que é o pensamento sistêmico. E ele, como sendo a raiz de todos os demais pensamentos, né, o pensamento complexo vem dele, nós conseguimos, então, conversar com todas as disciplinas ou fazer um alinhamento entre todas essas disciplinas a partir desse fio condutor que é o sistêmico. Então, essa proposta do livro do direito sistêmico foi uma proposta que surgiu a partir dessa necessidade de fazer um alinhamento entre o direito de família e o direito penal, mas a partir de algo maior, que era o pensamento sistêmico. O livro em si trata especificamente um pouco da constelação, né? Mas a gente sabe que a constelação é apenas um caminho, né? Apenas um instrumento, uma possibilidade, né? Nós temos várias outras possibilidades. Então, essa foi a ideia naquela época. E depois daquilo surge a possibilidade de levar isso para dentro dos presídios, a questão da prática restaurativa, aí abre, né, um leque
de oportunidades que a gente tem. Então, essa seria a primeira perspectiva que a gente teve lá em 2017, ao trazer para a academia, porque é interessante a gente fazer essa análise a partir dos acadêmicos. Porque tu sabe, né, nós temos uma academia que tem uma grade curricular extremamente fechada, né, que as disciplinas elas não conversam, e esse pensamento sistêmico ele vem justamente para fazer com que você possa não ter uma disciplina de sistêmico, mas fazer com que todas essas disciplinas, de alguma forma, elas perpassem uma pelas outras, né? Por exemplo, é muito comum a gente ter disciplina de direitos humanos. Gente, direitos humanos é inerente a todas as disciplinas. Direito de família, se você não trabalhar com direitos humanos. Direito penal, então, ela não é do direito penal. Ela é uma disciplina mãe de todas as disciplinas. Ela faz parte de uma ideia de dignidade do ser humano. Então, quando você trabalha com uma disciplina de direitos humanos de forma isolada, é muito pobre, né? Você empobrece isso. Então, quando você consegue articular essa disciplina, por exemplo, de direitos humanos em todas as demais disciplinas, você consegue ter uma riqueza muito grande e formar uma base interessante para você discutir, então, a questão da dignidade do ser humano a partir de todos os viés do direito. Então, a transdisciplinaridade é justamente isso. É você sair daquele regramento, daquela caixa, né, que nós temos, que são os artigos legais, aquele entendimento, aquela coisa burocrática, e trabalhar com uma ideia que vai lá para a cultura, que vai para a arte, porque essa ideia do transdisciplinar é justamente você sair do jurídico, no nosso caso. Você sai do jurídico, você vai para outras ciências. E isso é bacana, né? A possibilidade de você trazer isso para o direito. É bem bacana também essa ideia de sair de fora só do que é positivado, só do que está na lei, porque a gente começa a fazer também um intercâmbio com outras áreas, a área psicológica. Quando a gente para pensar que a pessoa que está dentro do sistema penitenciário, antes de chegar nesse sistema penitenciário, ela faz parte de um sistema familiar. Sim. Esse sistema familiar faz parte da sociedade, que é outro sistema. Então, existem vários sistemas na qual a pessoa está inserida. Então, se os outros sistemas do qual a pessoa faz parte não forem reforçados durante o período que ela está ali naquele sistema carcerário, ela perde totalmente o vínculo, porque há necessidade de pertencimento. Então, se eu tenho necessidade de pertencer e fazer parte de alguma coisa, de um sistema, e o sistema da sociedade não me aceita mais porque eu fiz uma escolha errada em um determinado momento, porque o meu sistema familiar me excluiu por causa desse erro, aonde eu vou fazer parte? Então, eu vou continuar cometendo crimes, eu vou praticar talvez crimes até piores, para poder me alinhar com as pessoas que estão ali naquele sistema comigo. Então, tudo se origina na família. Então, eu acho assim... Você trouxe uma questão interessante, que é a questão do pertencimento no sistema prisional, tá? O livro, a gente fez um livro que é a Constelação Sistêmica na Execução Penal, que a gente aborda isso. E assim, no sistema prisional, há vários subsistemas dentro dele. Então, quando o preso ingressa no sistema prisional, ele traz o sistema familiar, mas ele ingressa num sistema que é um sistema institucional. E ali ele tem que seguir regras. Só que esse sistema institucional, que ele segue regras, que é a questão da administração em si, do judiciário, também existe um outro subsistema que a gente chama de sistema informal, que faz parte, que são as regras informais dos próprios presos. Então, quando a gente fez aquele livro, um cuidado que foi tomado, que a gente percebeu isso no nosso dia a dia, era de que alguns consteladores iam para o sistema prisional e faziam os movimentos no sentido de que o preso não podia fazer parte daquele sistema, ele tinha que romper o vínculo com o sistema prisional. Isso é um risco muito grande, sabe por quê, Dani? Porque quando o preso entra no sistema prisional, ele precisa fazer parte do sistema informal. Primeiro que ele tem que seguir a regra do sistema formal, mas ele tem que fazer parte do sistema informal, que são aquelas regras deles.
Porque se ele não fizer parte daquele sistema informal, ele morre. Ele não sobrevive lá dentro. Então, olha só, ele precisa aderir àquelas regras. Só que qual é o grande cuidado que o preso tem que ter, que o sujeito que está detido tem que ter? E isso era trabalhado nas constelações. Em momento algum a gente falava, olha, você tem que romper com esse sistema carcerário, porque senão você não vai conseguir voltar para a sociedade. Não, você mantém o vínculo com o teu sistema carcerário, porque se você chegar na cela depois e romper com tudo, amanhã você não está mais vivo. Então tu tem uma questão de sobrevivência, né? Uma questão de inteligência, de sobrevivência. Porém, você tem que equilibrar a quais sistemas você pertence. Então você tem que saber que o teu sistema familiar é o mais forte. E quando você sair daqui, você tem que voltar para o seu sistema familiar. Então, o que você precisa fazer enquanto está preso é equilibrar o pertencimento aos sistemas. Você não pode pertencer tanto ao sistema prisional ao ponto de romper com o sistema familiar. E você não pode ficar tão preso ao sistema familiar ao ponto de não entrar no sistema prisional informal, porque senão você vai criar um conflito. E muitas vezes você precisa estar ali cumprindo uma pena por 2, 3, 4, 5, 10 anos. Como é que você não vai pertencer àquele sistema? É impossível, senão você não sobrevive. Então, o maior desafio para o preso é ele compreender que ele faz parte daquele lugar, mas que é um fazer parte momentâneo e que ele precisa equilibrar isso, porque quando ele volta para o sistema familiar. E esse é o grande problema. Como nós não temos no Brasil um sistema de apoio ao egresso de forma organizada, que isso está previsto na LEP, a Lei de Execução Penal prevê o sistema de apoio ao egresso, mas nós não temos, são pouquíssimas as comarcas que impõem ou que prevêem esse sistema de apoio ao egresso. Então, esses egressos, quando eles retornam ao sistema familiar, eles retornam a um sistema que não mais os quer. E eles não pertencem mais ao sistema. Eles foram excluídos, né? E eles não se sentem mais pertencentes. Então, olha que interessante como o sistêmico e o restaurativo podem colaborar nisso. Colaborar no sentido de trabalhar com o egresso, fazendo práticas restaurativas e sistêmicas com a família. No momento em que ele sai do sistema prisional, essa família pode ser trabalhada de forma sistêmica, a partir de círculos, a partir de movimentos restaurativos, para que eles acolham esse familiar que está saindo de um sistema que ele pertenceu provisoriamente, está inserindo-se novamente num outro sistema, que é um sistema definitivo, que é o familiar, né? Ele sempre vai fazer parte. Então, esse movimento de equilibrar os sistemas é o que a gente pode fazer enquanto facilitadores. Isso é uma proposta que pode ser feita em qualquer estabelecimento prisional. Isso não precisa de regras jurídicas, nada. O próprio diretor do presídio pode organizar isso, né, desde que tenha boa vontade. Então, esse é o cuidado da questão do pertencimento. Se você não faz essa transição de forma adequada, e a gente não faz isso, o que acontece? Ele vai sair do sistema prisional, mas como ele está pertencendo ao sistema prisional de forma muito forte, ele vai continuar praticando, né, as condutas ilícitas, e muitas vezes agora vinculado àquele sistema, por uma questão de respeito, por uma questão de honra, porque ele honra aquele sistema, né? Então é muito comum a gente verificar presos que saem dos presídios e fazem parte de facções, mas eles foram faccionados quando eles ingressaram no presídio, no sistema prisional. E aí eles não conseguem mais sair daquele sistema porque eles devem muitas vezes a proteção, e aí eles acabam tendo um problema sério aqui fora, né? E aí acaba acontecendo as reincidências, o vai e vem, porque eles estão inseridos num ciclo vicioso em que eles não conseguem mais sair. Então veja como é importante a gente olhar a família, né, olhar o direito penal, o direito de família, a partir de um pensamento balizador, que é o pensamento sistêmico, esse pensamento complexo. Senão a gente vai ficar enxugando gelo a todo instante. E é o que acontece no nosso dia a dia, né, Dani? O que eu vejo muito a questão do direito penal, quando a gente para pensar em direito penal, é no sentido de querer punir a pessoa que fez uma escolha diferente da que é prevista legalmente. Então, a partir do momento que você faz alguma coisa que não condiz com o que está ali na letra da lei, você está banido. E aí você é banido,
você fica afastado da sua família, afastado da sociedade, você vai cumprir uma pena. A ideia de pena, do ponto de vista, ela exclui muito, porque ela busca só a reparação daquele ato e ela foca no ato. Mas o indivíduo, ele é esquecido lá dentro, cumprindo essa pena. Então, eu vi muito isso. Durante 12 anos eu atendi em penitenciária, e era assim, 12 horas dentro do penitenciário. Então, você recebe uma carga assim, de energia, de coisas ali muito forte. E eu não era sistêmica na época. E aí eu ia atender, eu falo assim que eu já era um pouco sistêmica, mesmo sem conhecer o sistêmico, o que era o sistêmico. E quando eu chegava lá, a gente pedia para conversar com o interno, e as pessoas viravam lá, as pessoas que recebem ali na recepção, qual Infopen que você vai atender? Eu falava, não sei Infopen, eu nunca dava o Infopen, nunca. Parecia até que o meu inconsciente falava, eu vim conversar com uma pessoa. E dava um nome, eu falei, o número dele, o cadastro dele, eu deixo com você. Quando eles vêm, já tem aquela regra do agente penitenciário mandar vir com a mão para trás, algemado. Ele não pode sequer manter a cabeça erguida, ele vem assim. Quer dizer, ele perde um nome, ele perde identidade, porque ele vira um número dentro do sistema. Ele não pode sequer levantar a cabeça para olhar enquanto ele caminha até o parlatório para conversar com o advogado. Então, como eu vou querer que uma pessoa dessa, que foi afastada do seio familiar, foi afastada da sociedade, que está ali excluído porque está cumprindo uma pena, como que ele vai ser reinserido depois se eu não olhar para a família dele? Como que isso se originou? Que momento da vida dele ele decidiu que essa é uma escolha para ele, de cometer um crime? Então, tudo vem da família, sabe? Como que essa pessoa vai sair dali depois, sem sequer ser conhecida mais pelo nome? Porque se ele encontrar com a gente na rua, ele é um Infopen número tal. Ou se algum familiar o excluiu do sistema, que ele é o bandido, é o criminoso, ele perde a identidade completamente. Então, como que a gente poderia fazer? Né? Como que a gente poderia fazer para trazer essa pessoa de volta? Entende? Veja só, a gente está centrando, até agora a gente conversou na ideia de você organizar ou tentar equilibrar a questão do detento, né, do ser humano que está preso, que perdeu a liberdade, que vai retornar. Mas a gente não pode esquecer, Dani, que muitas vezes ele já saiu de um sistema familiar que é absolutamente torto, né? Problemático, desestruturado. E o tempo que ele ficou preso, não que isso justifique a prática do crime dele, não é essa questão de justificar ou não. Ele praticou um delito, tem uma responsabilidade, vai assumir a responsabilidade. Mas a questão é que ele vem de um contexto familiar absolutamente desestruturado. Ele ingressa num sistema prisional em que ele vai fazer parte de um sistema que não é fácil. É um sistema que vai exigir dele uma lealdade, muitas vezes, que ele vai pagar com a vida. E essa lealdade ele paga com a vida dele e com a vida dos familiares. E aí depois ele retorna para a família dele, só que essa família ainda continua desestruturada. Ou seja, a família continua com os mesmos problemas, os mesmos emaranhamentos, né? A mesma boa consciência de antes. E ele vai retornar para lá. Vai dar certo isso? Não vai. Então é um trabalho que tem que ser feito não apenas com o detento, é um trabalho que tem que se expandir também para a família, né? Agora, como fazer isso? Isso demanda muita boa vontade, demanda política pública que a gente não tem isso por enquanto. Mas nós estamos num caminho que é um caminho positivo, por quê? Porque nós estamos percebendo a necessidade disso ser feito. E o primeiro passo para uma doença, digamos assim, qualquer uma doença física, é você perceber que você tem a doença, né? Agora, como tratar isso, como organizar isso, é um segundo passo, talvez mais difícil. Mas então, não que isso seja uma doença social, mas essa desorganização da família é algo que já foi visto pelo sistêmico. Não que antes não fosse, mas agora é visto no sentido de saber que isso influencia, né? E isso influenciará novamente depois quando ele retornar. Então, esse é um primeiro passo que já foi dado. Agora nós temos que fazer um segundo passo, que é como reorganizar isso. E isso é política pública, isso é o Estado que tem que fazer. Então, quando o Estado traz para os CAPs a possibilidade de fazer as constelações, de fazer as práticas,
Quando o Legislativo traz agora a perspectiva na Lei Maria da Penha de você encaminhar já nas medidas cautelares o agressor para acompanhamento, e a gente sabe que muitos acompanhamentos não é o acompanhamento psicológico, mas sim por meio de oficinas restaurativas e sistêmicas, é porque você tem a compreensão de que esse problema, essa responsabilidade também é da família. Né? Não é apenas do agressor, não é apenas da vítima, mas em todo o contexto familiar. Então, essa é uma visão restaurativa do conflito, porque a visão restaurativa do conflito parte de um princípio de que todos fazem parte e todos são corresponsáveis. Todos são responsáveis. Então, quando eu me solidarizo com aquilo, eu sei que eu também faço parte daquilo e tenho um grau de responsabilidade com aquilo. E isso me obriga a praticar atos para, de alguma forma, mudar, sair daquela boa consciência e vir para a má consciência, que é alterar, né, os padrões repetitivos. Demora? Com certeza. Não, é fácil? Não é fácil. Porque muitas vezes você faz movimentos sistêmicos, a pessoa percebe aquilo, sabe aonde tem que mudar, mas ela não tem força e ela não está no momento para isso. Ou seja, há uma questão de personalidade dela. Né? Muitas vezes a gente fazia os movimentos com os detentos, eles percebiam que tinha um padrão de repetição, e você perguntava para ele se ele queria continuar no padrão ou sair do padrão, ele era muito claro: eu quero continuar assim, eu não vou mudar. Eu quero ser, ou seja, eu sou leal ao meu pai, eu sou leal à minha mãe, sou leal ao meu avô. Então, o que você vai fazer? Você tem que respeitar o tempo dele. Né? Mas ele já percebeu, já tomou consciência de que acontece. Em algum momento isso vai tocar. E quando isso tocar, ele vai saber o caminho que ele precisa para fazer as modificações necessárias. É interessante isso, porque quando a gente conversa com alguém que, por exemplo, está 20, 30 anos dentro do sistema carcerário, você vê na fala dele: eu aprendi desse jeito, eu não sei se de outro jeito, nem tenho intenção de fazer diferente. Então, como que você vai forçar alguém a fazer um movimento que não é o que ela deseja naquele momento? Nem seria sistêmico. A gente fez um trabalho no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico com pessoas que estão em medida de segurança. Então, foi feito um trabalho restaurativo lá, com círculos restaurativos, mas trazendo elementos sistêmicos, né? É o que gerou o livro da Justiça Restaurativa Sistêmica. E mas alguns deles, estando ali há 20, 30 anos já, ou seja, já estão além do limite legal, já têm autorização judicial para saírem, eles não querem. Eles se recusam a sair por vários motivos. 2 principais. Primeiro, eles não se sentem mais pertencentes à família, e porque muitas vezes a família não quer eles de volta. Então, já estão ali há tanto tempo que o vínculo familiar se rompeu por completo. E segundo, ali é a casa deles. E eles dizem: aqui é minha casa, eu moro aqui, eu não sei mais o que fazer lá fora. Então, tu veja o grau de dependência, né, o grau de pertencimento desse recluso, que não precisa mais estar ali, não está mais em medida de segurança, já tem a liberação judicial, mas não quer retornar para sua família, porque não considera-se mais da família, não tem mais família, para ele não existe mais família, e a casa dele é ali. Então, aqui em Santa Catarina há um movimento dos municípios onde esses detentos foram, porque aqui existe o Hospital de Custódia em Florianópolis, então, que aceita, né, os detentos em medida de segurança do estado todo. Então, por exemplo, eu tenho uma cidade lá no interior que tem um detento que já cumpriu e quer retornar, mas ele não tem para onde ficar, então eles estão criando as casas de apoio, que é onde são as casas em que o Estado, o município, nesse caso, vai pagar um aluguel, se não tiver um local apropriado público, ele aluga uma casa para que essa pessoa saia desse hospital de custódia e comece a fazer parte do sistema social novamente, da sociedade, porque ele está excluído por completo de tudo. Aqui em BH não tem isso. Não tem. Aqui, algumas cidades aqui em Santa Catarina já tem essa casa de apoio que recebe essas pessoas do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.
E aqueles que não têm, a decisão judicial de alguns juízes da execução penal condenando o município a pagar o aluguel para essas pessoas, porque eles não têm para onde ir. Eles não podem ficar no hospital de custódia porque já receberam alta. Não tem como voltar para a família porque a família não quer ou não tem mais familiar, ou enfim, estão sozinhos. Aí muitas vezes o retornar para a família é extremamente conflituoso e não é indicado muitas vezes, porque eles podem retornar, né, às questões dos desequilíbrios psicológicos de antes, ou seja, aquele gatilho pode voltar. E eles não querem. Então o município, porque existe uma previsão legal do Estado possibilitar essas casas de apoio, então alguns juízes da execução penal estão determinando que os municípios paguem aluguel para essas pessoas, para que eles fiquem residindo na sua comarca, na sua cidade, próximo à sua sociedade de origem, para tentar, de alguma forma, se inserir novamente nesse novo movimento. E isso é extremamente humano, é um olhar que, assim, são os juízes que fazem isso são uma ilha, tá? A gente consegue identificar os juízes que fazem isso, são poucos, mas eles têm um olhar extremamente humano. Isso é o transdisciplinar. Isso é você sair da caixa, né, e buscar um olhar a partir de um pensamento organizador de tudo isso, que nesse caso é a questão da dignidade. A dignidade da pessoa humana vai perfilhar aí todos os ramos do nosso direito. Eu estava fazendo uma petição esses dias agora e me deu um insight. Assim, eu comecei a pesquisar jurisprudência, eu encontrei uma jurisprudência que fala do direito à felicidade. De 2013, 2014, não lembro ao certo ano. E se a gente parar para pensar, em qualquer ramo, direito das famílias, direito penal, o advogado, eu acho que deveria ser uma das primeiras coisas, colocar o direito à felicidade, que está ligado à dignidade humana. Então, o que você está falando aí é o mínimo para a pessoa ter condições, pelo menos, de sair da custódia ou do centro carcerário e ter dignidade. É a dignidade dele. Se ele vai sair dali, quantos eu vi fazendo entrega de alvará no horário da noite, que não tinha nem para quem ligar. Como que eu vou sair daqui? Porque não passa ônibus. Exato. Entende? Para onde que eu vou? Não, sabe? Então a pessoa não sabe o que fazer. Teve um que já estava há 30 anos lá, o juiz da vara de execuções já tinha pedido para que ele fosse liberado, já tinha passado do prazo, e ele ficava na porta da penitenciária. Todos os dias que eu ia fazer atendimento, ele estava na porta da penitenciária. E ele ficava esperando que os agentes, que os funcionários dessem comida, tudo, porque ele não tinha para onde ir. Mas ele dá. Tu veja o grau de pertencimento, né? Tu veja o grau de pertencimento dele no sistema. Né? Tem um filme que está fazendo sucesso aí na Netflix, que é o Milagre da Cela 7. Acho que todo mundo já assistiu, né? Mas assim, tirando a questão emotiva do filme, que é extremamente emotivo, muito bonito, mas tem uma particularidade de um dos detentos, que talvez alguém lembre, de que é um mais jovem que acaba sendo o tutor do personagem principal. E esse preso, ele tem a característica de retornar para o sistema prisional sempre no inverno ou no verão, não lembro. Então, ainda eles comentam, mas você é um preso temporário. Daí pergunto para ele por que ele faz isso. Ele fala assim, porque aqui eu tenho onde dormir, eu tenho o que comer e eu tenho amigos. Então, veja, ele vai, mas ele pratica condutas leves para poder retornar ao sistema, porque ali é a casa dele. Então, veja o grau de pertencimento. Claro que no filme ali é tudo perfeito, maravilhoso, não tem... entre eles ali não há nada de errado, mas muitos presos pertencem ao sistema e inconscientemente querem retornar ao sistema. Esse voltava consciente, mas muitos querem retornar inconscientemente ao sistema porque o pertencimento é muito forte. Então, se a gente fosse, por exemplo, trabalhar em constelações, em movimentos sistêmicos, a questão da reincidência, a motivação da reincidência. Será que nós temos
a motivação da reincidência, ou a reincidência, ela está motivada com o grau de pertencimento ao sistema prisional. Até tem consteladores que estão aqui nos assistindo, que estão por aqui. Seria interessante fazer esse movimento. Ou seja, até que ponto a reincidência tem relação com o grau de pertencimento ao sistema. Inconscientemente, ou seja, o preso pratica novos crimes inconscientemente porque quer retornar ao sistema a qual pertence. Isso, se a gente abrir um movimento sistêmico, ele vai aparecer. Né? Se a gente pegar um caso específico e fizer uma constelação nesse sentido, vai aparecer. Então fica uma sugestão para os consteladores, e até para ti que já trabalhou no sistema prisional, trabalha na família, de fazer um movimento sistêmico, talvez se for possível com algum detento, ou com algum recluso que saiu, se não há realmente um grau de lealdade tão grande que faz com que ele reincida. E aí como que você vai trabalhar as motivações da reincidência por meio de uma ciência que é absolutamente focada no exterior, focada nas questões sociais, emocionais, questões perceptíveis. Nós temos aí talvez um motivador de reincidência que é absolutamente inconsciente. Isso tem que ser levado em conta. Claro que não vai ser levado em conta numa sentença judicial para fins de atenuante e tal, ainda a gente está muito longe disso, né? Mas, para fins de estudo e para fins de fazer movimentos concretos com esse detento, muitas vezes, para que ele rompa essa boa consciência de repetição de padrão de crime, em razão da lealdade. Eu penso muito também do ponto de vista do lado do advogado mesmo. Como que a gente pode, independente das políticas públicas que estão aí à disposição, como que a gente pode trabalhar no sentido de contribuir para que seja feito de uma forma diferente, né? Eu até comentei com você outro dia a questão de colocar o acompanhamento sistêmico como atenuante. Se você já conseguiu, tem alguma decisão? Porque esse é um movimento que tem que partir do advogado também. Eu não posso só ir lá com alguém e se resumir a fazer uma defesa, defender uma tese, ou elaborar uma tese, fazer a defesa formal, sem olhar para aquela pessoa também que eu estou atendendo. Então, qual é o meu papel? Se eu estou a serviço do judiciário, qual é o meu papel? Qual é a minha contribuição para isso? Eu não vi ainda decisão aceitando como atenuante genérica o fato de participar de movimentos sistêmicos ou restaurativos. É possível? Perfeitamente possível. Claro que é. Assim como um juiz agora recentemente diminuiu a pena pela atenuante genérica em razão da superlotação do presídio. Ou seja, ele disse que ele diminui em 2 anos a pena do recluso na sentença, porque o presídio onde ele estava é um presídio superlotado. E como o Supremo já determinou uma inconstitucionalidade, né, da questão do sistema prisional, inclusive determinando a reparação de danos e tal, o juiz pegou essa decisão e trouxe, pelo reconhecimento do caos, né, prisional, entendeu que esse preso ele estaria numa situação degradante. E não seria o dinheiro que iria reparar a situação degradante dele, mas sim ficar menos tempo preso. E ele concedeu como diminuição de pena, pela atenuante genérica, o fato do estabelecimento prisional não apresentar condições humanas dignas para que ele cumprisse a pena. Então veja que interessante a construção jurídica desse juiz. Agora, eu já vi o juiz utilizar na execução de pena a participação em práticas restaurativas e sistêmicas como bom comportamento, como requisito subjetivo. Isso, como requisito subjetivo para fins de progressão de regime, livramento condicional e os demais benefícios. Eu ainda não vi como atenuante genérica, mas é possível? Claro que é possível. Né? Bastante, acho que é muito motivador, sabe aonde, Dani? É muito motivador nos crimes de violência doméstica. Sabe por quê? Porque nos crimes de violência doméstica, a própria Lei Maria da Penha proíbe qualquer substituição de pena. Então, muitas vezes você oferece ao agressor a possibilidade de trabalhar em oficinas sistêmicas e restaurativas, e aí ele te pergunta, tá, mas o que eu ganho com isso? Não ganho nada. Ou seja, juridicamente não vai ganhar nada. Né?
E você tendo a possibilidade do juiz reconhecer isso como uma atenuante genérica, você motiva esse agressor ou esse autor do fato a participar dessas oficinas também, a participar desse movimento, porque ele também vai ter um benefício lá na sua pena. Já que ele não consegue substituir a pena, porque a lei proíbe, ele consegue pelo menos ter uma diminuição de pena. Agora, qual é o papel do advogado? O advogado pode requerer isso. O advogado pode sugerir isso. Peticionar e pedir, olha, excelência, gostaria que o cliente participasse de uma oficina assim, assim, assim. Porque muitos fóruns não têm essas oficinas. Né? O judiciário não oferece isso em todos os momentos, em todos os locais. Aqui. É muito limitado. Né? Mas a gente tem a rede pública, tem o CAPES. E o CAPES oferece. Então eu posso possibilitar ou pedir ao judiciário para que reconheça a participação do meu cliente, enquanto agressor, nas oficinas do CAPES. No acompanhamento psicológico. Não apenas como medida cautelar, mas como um benefício, porque ele vai se sentir motivado também a participar daquilo. Isso é possível? Isso é um papel que o advogado pode fazer? Claro que é. É um papel que o advogado pode fazer, sim. Agora, a gente pode requerer tudo, né? Se vamos conseguir ou não, aí não sei. Aqui tem um trabalho que é realizado dentro das penitenciárias, não só para a questão do atestado de bom comportamento, atestado carcerário, mas no sentido de remissão de pena, por exemplo, se participa de grupos, de poesia, de história, de estudo. Não só o estudo no sentido de frequentar alguma coisa formal dentro da unidade prisional, mas no sentido de vou receber livros e fazer resenhas do livro. Então, assim como pode ser feito um cálculo a partir desse estudo do interno, pode ser feito também um pedido por parte do advogado. Eu acho que no Acre tem um trabalho, eu não sei se é no Acre ou se é em Roraima, tem um trabalho maravilhoso que um juiz instalou lá, que os presos que frequentam a unidade, inclusive fazendo acompanhamento sistêmico, alguns manifestam interesse em fazer a constelação, participar da constelação, e depois vão 2 ou 3 dias, e alguns, depois que saem da unidade prisional, continuam participando. Então, esses internos, o advogado solicita, o interno ele manifesta interesse, o advogado solicita e o juiz diminui na pena os dias que ele participou. Então, existe essa possibilidade também. Não sei se eu esqueci o nome do juiz aqui, me fugiu, Luiz alguma coisa. O juiz, ele na unidade e assiste, e é incrível o resultado. Mas tu vê que é uma ação muito mais de um juiz do que uma política pública, né? Começa isolado. Sempre isolado, né? Ou seja, é a justiça restaurativa do juiz tal, é a constelação do juiz tal. Nós não temos uma política pública para isso ainda. Isso vai demorar um pouco, né? Mas esses movimentos particulares são interessantes. A gente tem, se não me engano, em Fortaleza, acho que tem um programa Olhares Sistêmicos que é feito dentro do sistema prisional. É bem interessante o trabalho que Socorro faz lá. Então, assim, eles estão há muito tempo fazendo isso lá. E tem um resultado muito interessante. Então, assim, são oportunidades que a gente verifica, né? Então, me perguntam muito assim, mas o advogado criminalista, qual é a postura do advogado criminalista dentro do movimento sistêmico? Porque é diferente o processo penal do processo civil, né? O processo civil você consegue, muitas vezes, evitar o processo em razão de um acordo, do movimento sistêmico, de um ciclo, de uma conciliação, enfim. O processo penal é obrigatório, você não tem como evitar o processo penal. Porque ele precisa existir, então ele é um movimento que o advogado não tem muito o que fazer, ele tem que ir junto. Só que esse acompanhar o cliente, ele pode acompanhar de várias formas, né? Pode acompanhar no sentido de não se emaranhar com o cliente, com as questões do cliente, pode fazer com que o cliente busque ou consiga compreender a questão das motivações desse delito. Ou seja, o advogado criminalista sistêmico, ele não foca apenas na absolvição ou no processo, ele foca na relação desse cliente com todos os seus familiares.
E aí você pode colaborar de uma forma muito bacana, você pode contribuir muito com isso, tomando cuidado para não entrar nas questões dele, porque senão você se emaranha lá e você não sai mais, né? Ainda mais a questão criminal. Então você primeiro tem que estar muito bem equilibrado, assim, tudo aquilo que a gente trabalha na justiça restaurativa sistêmica, olhar para si, estar equilibrado, primeiro, né, você estar em sintonia com você, saber aonde você está, para depois você poder fazer um movimento de auxílio ao outro. Então, o que não dá é para advogados que não têm essa percepção tentar fazer isso, porque aí você vai acabar fazendo, deixando o teu trabalho muito mais pesado, né? Me perguntam às vezes assim, mas não é pesado trabalhar no direito penal? Olha, o peso não está no ramo do direito. O peso está na postura que você adota em qualquer ramo. Então eu posso estar leve dentro do direito penal, eu posso estar pesado dentro do direito tributário. Então é a forma como você se relaciona com os seus clientes, a forma como você se relaciona com esse direito, com essas questões que você está assumindo uma responsabilidade jurídica, e esse é o limite, né? A tua responsabilidade é jurídica em fazer algo, mas não pelo resultado. Se você consegue ter uma postura equilibrada, você fica leve em qualquer ramo do direito. Então, ou é no direito penal, ou é quem trabalha só com execução de pena, que está sempre dentro do presídio. Não necessariamente essa pessoa seja alguém que sofre, às vezes ela está tão equilibrada com aquilo, ela consegue separar tão bem o que é dela e o que é do trabalho, que para ela trabalhar lá ou trabalhar numa farmácia vendendo remédio é a mesma coisa, ou seja, tem a mesma leveza. Mas isso vai muito de cada um de nós. Então, precisamos primeiro... porque a questão do... É pior do que ser criminalista. Será? Nunca tive essa experiência. Né? Fabiana, eu acho bacana a gente falar com quem está aqui agora assistindo a gente que a diferença do atendimento e do olhar sistêmico para a constelação em si. Porque muitas pessoas param para olhar assim, não, isso tudo é muito bacana, isso é tudo bonito, mas eu não sou constelador, não sou consteladora, não tenho nenhuma formação em justiça restaurativa, então eu não posso ser um advogado penalista, criminalista ou familiarista, eu não posso aplicar isso. E tem uma diferença das pessoas entenderem que o ponto de vista sistêmico, ele traz a gente para o nosso lugar. E que do nosso lugar, sem sair do nosso papel, a gente entende também o lugar do outro, sem julgamento. Então, quantas vezes eu imagino que você foi atender e não precisou fazer qualquer tipo de movimento, mas com a sua fala ou com o olhar você conseguiu fazer um atendimento diferente. E depois você notou alguma diferença no próprio cliente, na postura. Sim, não há necessidade, e eu acho desaconselhável o advogado fazer constelação, não tem nem como, não com seus clientes. Mas é extremamente essencial que o advogado tenha uma postura sistêmica, porque a postura sistêmica é uma postura sistêmica para a vida, não é uma postura sistêmica para o direito. Você primeiro precisa ter uma postura sistêmica na vida. Você não vai ser sistêmico quando o cliente senta na tua frente. Aí você vai estar sendo hipócrita. Você vai estar mentindo. Você precisa ser sistêmico na sua vida. Então você tem que ser integrativo em todos os canais da tua vida, na tua família, na tua profissão, né? Não só no direito. Porque quando você consegue integrar esse perfil sistêmico na tua vida, esse olhar transdisciplinar e complexo e sistêmico para a tua vida e consegue se pautar dessa forma, você vê que isso é automático, Dani. Quando o cliente senta na tua frente e começa a contar tudo aquilo, automaticamente você já começa a conduzi-lo para as questões que muitas vezes ele não está enxergando. Isso é automático, né? Então não precisa nem fazer força para isso. Mas primeiro você precisa estar vivenciando isso. Então quando juízes e promotores se tornam juízes e promotores com olhar sistêmico, a primeira coisa que eles vão ter que fazer é estruturar a vida pessoal deles. Depois eles vêm e estruturam o gabinete deles.
Porque não adianta eu ser sistêmico se toda a minha assessoria é absolutamente litigante, né, cartesiana, e não entende nada daquilo que eu falo. Não vai dar certo. Então ele precisa comunicar isso com todo o gabinete. Depois que toda essa estrutura está formada, aí ele vai oferecer um atendimento sistêmico para a população. Ele vai olhar o processo de forma sistêmica. Ele vai dar uma sentença de forma sistêmica. Ele vai fazer as oficinas, mas primeiro ele tem que vir, ele tem que se recolher. E depois ele tem que organizar a casa dele, que é o assessoria. E depois ele vai, então, para a comunidade, no sentido de oferecer isso. Então veja que é um processo lento, que você não faz isso em 6 meses. Ah, fiz um curso de constelação, agora eu sou sistêmico. Peraí, não é? Isso é um processo que talvez leve muito tempo, né? Então, é preciso ter calma para não atrapalhar, porque a gente vê muitas vezes as coisas sendo feitas muito na euforia e acabam daí fazendo mal feito ou não dando resultado e acaba se frustrando e aí cai fora. E aí, isso aqui não dá certo e tal. Porque tudo tem um tempo. E esse tempo tem que ser maturado. Ele tem que ser maturado dentro de cada um de nós primeiro. Olha só. Eu estou há 1 ano e meio para criar um canal no YouTube. E eu nunca tinha aquela força para fazer esse movimento. Há 1 ano e meio. Sabe aquela coisa que incomoda? Vai, não faz. Agora na quarentena, tudo parado. Eu falei assim, agora é hora. E agora eu fui lá e fiz. Vou lá, fiz o canal, vídeos pequenos para explicar pequenas questões. 1 ano e pouco maturando isso. E agora é o momento. Agora eu estou pronto para isso. Então é assim, muitas vezes você precisa maturar isso. Agora, entender o momento. A ansiedade é importante também, porque foi num processo de ansiedade, que é uma questão, né, do isolamento, que gerou ansiedade global em todo mundo, é um sistema ansioso que está aí, que fez com que eu fizesse o movimento final. Então, a ansiedade é ruim? Sim, ela é prejudicial, mas em alguns momentos ela é definitiva, ela é importante, né? Então, a gente precisa utilizar esse momento de ansiedade para construir, para ser ativo. Então, a ansiedade nesse contexto ela foi saudável, mas agora eu preciso equilibrar ela, senão ela acaba sendo doentia. Então, só que eu preciso me olhar, me conhecer. Então, isso é um processo que vai também para o juiz. Agora eu fiz um curso, sou sistêmico, vou montar minha equipe para ser sistêmico. Daqui 2 meses tem oficina. Calma. Vamos ver se a coisa vai funcionar. Né? Vamos ver se o MP está afim disso. Porque às vezes você tem um MP ali que vai só te boicotar. Vamos ver se a gente tem material humano aberto para isso. Porque eu preciso ter pessoas que pensem dessa forma, que queiram esse movimento também. Senão vai fechar, vai travar. Então, essa sabedoria... não vai abrir. Essa sabedoria nós precisamos ter. Tanto o advogado para implementar isso no seu escritório, como todos os demais membros, né, que trabalham dentro do judiciário. Precisam ter a sabedoria para saber o momento para fazer isso. Porque senão a coisa não vai. Senão fica de empolgação. Isso aí tá na moda, eu quero fazer também, mas a pessoa não tá disponível. Não tem portas abertas. Já saiu, né? Acho que o modismo já passou, né? Acho que uns 2 anos atrás era... Tu acha que ainda tá na moda? Tá, eu vejo que a coisa tá assentando, eu vejo a restauração subindo muito, no sentido de tendo muita procura pelo restaurativo, que eu considero a visão restaurativa uma visão muito bonita. Ela integra o sistêmico, eu vejo que o sistêmico está dentro da restauração. Eu acho que os dois vão conseguir caminhar junto, mas eu vejo que hoje a atenção está um pouco mais voltada para o restaurativo. Talvez porque o CNJ está implementando isso no judiciário de uma forma mais organizada, né? O restaurativo está vindo com muita força. Eu vejo muito pelo lado de que, na verdade, todos nós nascemos sistêmicos, todos nós fazemos parte de um sistema. Em algum momento, a gente deixou de se perceber sistêmico. E agora, por algum motivo,
a gente precisa voltar às origens para ver isso. O Jung fala, né? O Jung fala que a gente nasce completo e se desintegra com o passar do tempo. E aí a nossa vida inteira tentando se reintegrar, ou seja, voltar para a individuação, que ele chama, que é o ser completo. Mas esse ser completo já existiu, só que ele se compartilha, né? E é assim que a gente vê hoje, a gente vive compartilhado, a gente vive fragmentado. E é uma fragmentação de saberes, é uma fragmentação no viver, no pensar, e tudo é fragmentado. Por isso que o transdisciplinar é necessário, porque ele não fragmentiza. O transdisciplinar, ele une tudo isso, e ele transpassa. Então isso é importante, você ter uma vida, um pensar transdisciplinar, é algo que não tem limite, você consegue transitar lá na literatura, no cinema, transitar por todos os lugares e consegue encontrar fios condutores em todos eles para trazer para a tua área. Isso eu acho muito, muito legal. Ô Dani, que tal a gente, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer, daí acabando o nosso tempo, né? Agora a gente tem 7 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, senão eu não consigo ficar com a live. E aí em Belo Horizonte, como é que está o movimento sistêmico? Aqui o movimento está bem bacana. O juizado especial está adotando a constelação. Quando chega na fase de conciliação, que as partes não conseguem chegar a um consenso, é oferecida a constelação. E é ótimo. Gente, é pertinho de casa, é 5 minutos daqui, dá pra ir andando, acredito. E aí eu estava antes... Eles já têm um mapeamento dos resultados disso? Estava sendo feito, eu conversei com o promotor de justiça um pouco antes de começar a quarentena, e eles estavam fazendo os estudos de final de 2017 para cá. E na área das famílias aqui já é adotado. E eu acho bem bacana, porque o pessoal que está no meio ali do desenvolvimento de alguma questão de violência doméstica está sendo redirecionado também para fazer. Oferecido tanto para a vítima quanto para o ofensor. Então não é separado, olha só para um ou olha só para o outro. Agora em abril a gente teve uma modificação na lei, né? O artigo 22 foi alterado para justamente ser obrigatório ter algum tipo de acompanhamento para que esse ofensor também seja visto. Porque não fica o foco só na vítima. Já na cautelar. Então aí entra o olhar sistêmico, é isso que eu gosto de pensar. Não se limita à constelação. Então o advogado, a partir do momento que ele tem esse conhecimento, ele pode redigir uma petição e tentar. Conversa com o juiz, apresenta a questão, apresenta o trabalho, de repente pode ser feita parceria com a unidade para realizar algum tipo de atendimento, ou com representantes, ou individual. Na própria fala do advogado com o cliente, como você mesmo falou aqui. Então, esse é um movimento que eu acho que tem a tendência a crescer, o sistêmico, né? E eu acho importante a gente deixar crescer, fazer aumentar mesmo. Isso que a gente está fazendo aqui agora, de parar para conversar e trazer hipóteses. Olha, ainda não tem jurisprudência nesse sentido, mas a gente pode tentar, né? Você, ao mesmo tempo que você está ali lidando com o que está na lei, você também está lidando com o humano, você está lidando com vidas, você está a serviço de vidas, né? Então, a gente não pode se perder desse olhar humano em nenhum momento. As pessoas falam muito, hoje em dia, a humanização da advocacia. Eu tenho as minhas restrições a falar dessa forma, porque eu acho que a advocacia sempre foi feita por humanos para humanos. Eu sempre fui uma pessoa trabalhando para outras pessoas. Então, em que momento ela deixou de ser humana? Eu não consigo ver isso. Então, por que agora ela está voltando a ser humana? Então, eu acho que esse olhar que a gente tem deve ser também um pouco crítico. Não no sentido de julgar, mas de olhar no sentido de crítica mesmo. Peraí, eu vou olhar para isso, eu vou aprender o que tem, que eu posso fazer com que isso cresça, tanto para mim quanto para o meu cliente, e aumentar o movimento mesmo. Que momento deixou de ser humano? Para mim, nenhum. Tá certo.
Bom, não tem perguntas, então quer dizer que suprimos todas as dúvidas. Né? Ninguém mandou dúvidas, eu vou encerrar. Fabiano, encerrando então. Quero te agradecer pelo bate-papo. Espero que todos aqui tenham gostado dessa visão que a gente tem, como pessoas que já estão trabalhando há algum tempo com esse lado humano sistêmico. E qualquer coisa, se alguém tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo. Ou então, não sei se o doutor Fabiano deixa aberto aí o canal. Sim. A dúvida, compartilhar é importante para que esse movimento cresça. E a gente deixa de ter essa ideia que a nossa advocacia deixou de ser humana em algum momento e precisa voltar, porque para mim ela nunca foi, nunca deixou de ser. Verdade. E é isso. Agradeço o convite, o espaço, e quando tiver oportunidade a gente volta a conversar, Dani, tá? Um beijo para ti. Obrigada, Fabiana. Gratidão a todos também que estão aqui. Abraços. Tchau, tchau. Tchau.